Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entre Ecos e Afetos. Hoje, o nosso episódio tem um tema urgente, necessário e, infelizmente, ainda cercado de silêncio: o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em alusão ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, convidamos dois profissionais que atuam diretamente na escuta, acolhimento e cuidado com as vítimas e famílias. O nosso compromisso aqui é quebrar o silêncio, informar, acolher e mobilizar. Porque proteger as crianças é um dever de todos nós. Este é o terceiro episódio. Ouvidos que acolhem, diálogos sobre o silêncio do abuso sexual. Hoje estamos aqui com dois maravilhosos convidados. Agradecemos por vocês terem aceito o convite e nos dê a honra de se apresentar, falar um pouquinho da história de vocês, com o que vocês trabalham. Vai começar a Dani? Primeiras Posso, damas? Primeiras damas, né? posso começar. Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui nesse momento ímpar. Agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite. E vou fazer minha autodescrição, tá? Porque pode ter pessoas com baixa visão e é um hábito que a gente tem feito na fundação. Eu sou uma mulher de baixa estatura, tá? Sou branca, tenho cabelo na altura do ombro, mais ou menos, castanho, escovado. Estou com um brinco bem pequenininho, uma blusa branca de manguinha com os detalhes preto e alguns acessórios. Estou sentado numa mesa onde tem o Tiago e os nossos dois amigos aqui, apresentadores. Tá? Meu nome é Daniele Gimenez, sou psicóloga de formação, arte-terapeuta e especialista em atendimento a criança e adolescente vítimas de violência. Atualmente estou na Fundação para Infância e Adolescência, que é a FIA, que é um órgão do governo do estado, que trabalha indiretamente com a Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro. E estou como gerente do programa de atenção a criança e adolescente vítimas de violência, tá? Vou falar rapidamente um pouquinho da fundação, tá? A fundação hoje ela está com 6 programas. Uma é o programa de deficiência, programa de situação de risco, tem o PTPA, que é o trabalho protegido na adolescência, o SOS Crianças Desaparecidas, o Prepara o Futuro, que é um projeto novo, que a inauguração foi essa semana, né, que é um projeto muito legal para adolescentes de vulnerabilidade econômica consigam fazer um curso preparatório, onde eles consigam ingressar aí no vestibular, no Enem, um foco mais para o Enem. E o programa o qual eu estou como gerente. Né? Eu acho que é isso. Acho que eu vou passar aqui para o Tiago a bola para ele poder se apresentar. Senão eu vou ficar falando, não vou parar É aqui. só isso tudo, né? É só isso E tudo. mais um pouco. Tiago. Fala aí. Então, eu sou pedagogo de formação, né, psicólogo, e eu tenho uma atuação já de quase 10 anos na área da infância, passei por algumas pastas de governo. Hoje eu não estou diretamente nessa área, mas assim, quando é a tua missão, não te abandona, né? Constantemente é um telefone que toca, é uma dúvida, é conselheiro tutelar, porque aí você faz toda uma articulação com a rede, né? Então isso é muito importante, estou muito feliz, né? Davi foi meu amigo de faculdade, te conhecer agora também é uma satisfação e tá aqui com a minha amiga, que a gente já trabalhou bem juntinhos há um tempinho atrás. Tiago, para a gente nortear um pouco, né, o assunto, você poderia explicar o que caracteriza abuso e exploração sexual infantil? Olha, de forma bem didática, né? O abuso é quando a criança ela está sendo abusada, né? Ela está sendo invadida por uma questão bem sexual, entende? Agora, a exploração tem duas questões, né? Porque, inclusive, no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, também é o dia de combate e enfrentamento ao trabalho infantil. E dentro do trabalho infantil, a exploração sexual é tida como uma das piores formas
de trabalho infantil, né? Primeiro, porque a criança está ali naquela situação, e segundo, porque é o corpo. Então, podemos dizer que é uma dupla violência, né? E dentro desse cenário, porque é um assunto que não é amplamente divulgado, né? Então, assim, acontece muito só no que é divulgado normalmente em interior, né? Onde falam que é mais comum. Mas acontece muito em centros urbanos, só não é divulgado essa taxa de exploração infantil? Sim, tem os dados da Polícia Rodoviária Federal, né? Muitas abordagens, né? E aí vão pegando essas situações aí. E assim, de um tempo para cá, assuntos como esse têm sido mais explorados, sim. Só que quando a sociedade não quer ver, aí é o outro lado da moeda. Mas assim, tanto a parte do governo, tem os conselhos de direito e também a sociedade civil tem uma mobilização grande e forte para a pauta da infância e adolescência. Dani, se tratando de abuso infantil, né? Geralmente é detectado quando essa criança comenta com algum outro adulto. Existe algum canal ou é, algo que a criança se reporte e aí é considerado abuso só com o relato da criança? Então, assim, só complementando um pouquinho a fala do Tiago, né? Eu acho que, assim, segundo o Anuário de Segurança Pública, a exploração sexual, ela cresceu 24%, né? E a gente sabe que existe também a subnotificação, né? Então, essas são as notificadas, né? Então, a gente está vendo que, infelizmente, tem crescido muito a exposição às telas também. Eu acho que tem ajudado muito esse aumento também, né? E em relação ao abuso, né, sexual, né? Eu posso falar só um pouquinho do programa, como Você é que pode falar funciona? tudo. Então, o nosso programa, né, ele tem como executor o NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, tá? Como é que a gente recebe esses casos? A gente não trabalha com livre demanda, né? Mas é claro, se uma família chegar, uma mãezinha, um pai, a gente vai acolher essa família, mas a gente vai orientar aonde eles têm que ir, que é o conselho tutelar, mais próximo da sua residência, é uma delegacia, para poder o caso chegar de forma oficial no nosso equipamento. Quando ele chega de forma oficial, nós temos devolvemos um ofício dizendo que o caso chegou, que deu entrada, e o nosso programa ele tem início, meio e fim. Então, a gente vai atender e no prazo de 6 meses. Em casos excepcionais, a gente passa um pouquinho mais, mas no prazo de 6 meses nós vamos entregar esse estudo. Então, o que o NACA faz? Ele faz um estudo da suposta violência com uma equipe interdisciplinar que vai gerar 2 tipos de relatório, que é o relatório psicológico e o relatório social. Mas a gente trabalha com a perspectiva da escuta especializada. Depois desses relatórios a gente vai entregar para os órgãos de solicitantes para estar sendo anexado no processo judiciário, enfim, para estar fazendo todo esse trabalho. Mas o importante falar para as famílias, né, para essas mães, ficarem atentas às mudanças de comportamento. Isso é fundamental, né? Então, as mudanças de comportamento, elas podem ser tem vários tipos de sinais. Pode ser sinais físicos, comportamentais, emocionais. Então, o físico, a criança começa a ter um hematoma, ou a criança está com dificuldade de sentar, ou a criança está com a parte íntima avermelhada. Então, isso são sinais que os pais têm que estarem atentos e procurar um especialista. Como psicólogo, algumas mães e pais, né, em geral, sempre perguntam. Mas quais sinais são esses? Não há uma regra, né? Não. Não há uma regra, e aí o que precisa ficar atento é no comportamento da criança. Se um comportamento típico dela, né, o rotineiro, ela muda algum comportamento, né, algum tipo de situação que ele lidava de uma forma antes e agora não consegue lidar,
Tem que ficar atento também a isso, né? Sim, que é quando a gente fala dos sinais comportamentais. Uma criança que começa a ter um isolamento social, era uma criança muito extrovertida, começa a ficar introvertida, é uma criança que começa a ter medo excessivo, né? Ela começa a ter medo, começa a estar com uma sexualidade mais aflorada, coisa que ela não tinha um hábito de fazer ou de falar, né? Então, isso tudo a gente tem que estar atento, emocionais como a ansiedade, a depressão, né? Sentimento de suicídio, isso tudo a gente tem que ficar atento. Mas é importante ressaltar também, né, Tiago, que Tiago também é psicólogo, que não é porque as crianças estão com algum desses sintomas quer dizer que elas sofreram um abuso. É. Por isso que temos que procurar um profissional, um especialista da saúde mental, né, para estar investigando e averiguando se a criança sofreu ou não algum tipo de violência. Às vezes até assim a recusa por uma pessoa, né? Saber que aquela pessoa vai estar naquele lugar, então não quero ir, é um sinal também. Agora, quer ver algo interessante? É o excesso de comida, entendeu? Meninas principalmente, porque a leitura é o seguinte, eu vou engordar Mudar o corpo, né? para que não seja mais desejada, né? É Nossa. um sintoma do abuso sexual. Você sabe que quando eu entrei em contato com essa informação, fiquei assim, como é que pode, né? Será que é? E aí um dia eu estava assistindo aquele programa Quilos Mortais e estava no início do programa. E aí relatou um caso de abuso. E aí eu comecei a maratonar. E tipo assim, de 10 programas, 8 vai ter uma questão de abuso, né? Então, o não comer e o comer demais também pode ser um sinal. E quais os impactos emocionais, assim, que vocês mais observam? Assim, mais comuns nessas vítimas? Olha, eu penso assim que dentre todas, né, o contato que a gente tem com as situações, ela falou algo interessante, a questão da sexualidade aflorada, né? Porque, por exemplo, uma criança de 3 anos não é para agir de determinada maneira, né? Eu atendi um caso de um pai que a filha nasceu e ele separou da sua companheira à época e eles fizeram um acordo de que ele daria todo o suporte financeiro. Só que depois de um ano, a criança já ia fazer 2, a mãe travou a ida da criança para casa do pai. E ele, assim, desesperado, porque se passaram 4 anos sem contato com a filha, mas ele não queria judicializar. E aí, num determinado momento, ela resolveu autorizar a filha para passar o final de semana com o pai. E aí, da terceira vez que a menina foi, ela vira para ele e diz assim: papai, dá um beijinho aqui. Aí ele deu um beijo. Aí foi no nariz, na bochecha, no queixo. Papai, beija minha boca. E aí ele falou: minha filha, mas o papai não pode beijar na boca da filha. E aí ela vira e fala: então beija a minha. E falou um nome bem escrachado do órgão genital feminino. E aí ele ficou desesperado. E aí foi quando me procurou. E aí eu orientei que procurasse conselho tutelar. E aí ele com medo, porque se ele vai ao conselho tutelar, ela poderia. Claro que não iria acontecer porque estaria a cargo do conselho acompanhar o caso, né? Mas ele ficou com leigo, né? Ficou com medo e aí ele fez uma denúncia anônima. E aí o conselho tutelar foi até a casa, a residência, né? E aí várias coisas vieram à tona. Uma delas é que a, a mãe da criança, ela tinha um namorado, um companheiro, né? Bem mais novo do que ela e que a criança dormia na cama com os dois. Então, a partir daí, você já pode imaginar
o que que a criança via e ouvia para reproduzir esse padrão de comportamento. Agora, aí é que fica a grande questão. Uma criança de 5 para 6 anos é para ter esse nível de linguajar, de assunto? Não. Então, se o responsável não procura logo um órgão de proteção e também um profissional da área, à medida que a criança vai crescendo, ela vai condicionando esse comportamento. E aí há estudos que dizem que pode virar uma patologia. Sim, e dentro, né, disso está relacionado não só ao que escuta, mas o que a gente falou a respeito das telas, né? Que hoje em dia qualquer criança de Sim. qualquer idade está ali no YouTube. Sei que tem as formas dos pais bloquearem certas informações, mas crianças estão tendo acesso a informações de que não tá aquela história do isso não está na idade ainda. E elas estão tendo esse tipo de informação. Mas essa parte de proteger as crianças, né, que começa dentro de casa, mas digamos que já teve denúncia da escola ou alguém fora do ambiente familiar, vocês têm conhecimento disso? Assim, essa questão da tela, não só acesso a conteúdos sexuais, tem muito perfil fake, né? O cyberbullying tá aí, mas assim, questões neurológicas mesmo, né? Então, há um tempo atrás se falava da síndrome do pescoço caído, que era muitas horas com esse movimento, né? Para manusear o iPad, o telefone, enfim. Um índice alarmante com pouca idade, já com problemas na visão, Sim. dores de cabeça, e que isso aí, quer dizer, se não for identificado logo, futuramente pode gerar o quê, né? E Eu acho adolescentes que com problemas de lateralidade também, né? Com certeza. Acho que os pais têm que ficar muito, muito atentos a. A gente já falou, né, da mudança de comportamento, mas a criança ela só reproduz algo que ela viu, né? Não quer dizer que ela sofreu abuso, mas ela está sendo exposta de alguma forma. Ou, no caso de estar dormindo com a mãe, né, e o padrasto, ou vendo na tela. Então, é fundamental que os pais façam a supervisão. Eu sei que dá trabalho, que é difícil, que é cansativo, mas tem que vir e mexe estar olhando o que essas crianças estão consumindo na tela. Quais são os filmes que estão entrando, quais são os jogos. Eu tenho visto muitas matérias sobre Roblox, que é um jogo que parece inofensivo, mas tem muita coisa embutida ali. Então, os pais realmente eles têm que estar atentos a tudo que eles estão consumindo e principalmente ao comportamento dessas crianças, né? Agora, no mês de maio, nós fizemos mais de 90 ações, né? Porque o NACA, ele hoje tem 19 NACAs distribuídos em todo o território do Rio de Janeiro, atendendo os 92 municípios. E nós fizemos ações durante o mês todo de maio, né? Trazendo essa conscientização à sociedade, trazendo a cultura da denúncia, incentivando para que seja feita a denúncia. E aí nós trabalhamos com essa cartilha aqui, que fala um pouquinho, que foi a sua pergunta inicial sobre exploração e abuso sexual, os canais de denúncia a gente tem aqui também, tá? No site da FIA, a gente encontra esse material também, tá? E a gente trabalha com as bonacas e os bonacos, que são esses bonequinhos, e as palestras que a gente faz nas escolas, a gente mostra para a criança que existe uma parte do corpo que é a parte íntima e que ela tem que ficar escondida aí embaixo da roupa e que ninguém pode mexer nessa parte íntima, né? E que a boca é uma parte íntima também. Infelizmente, tem pais que têm o hábito de beijar na boca do filho, né? Só que ele acaba achando isso normal, natural, um adulto beijar na boca. Então, é importante os pais estarem falando que não pode, mostrar as partes do corpo que pode, que não pode ser tocado. E se tocar, o que tem que fazer? Tem que contar para alguém de confiança, ou para a mamãe, ou para a tia da escola, né? Para uma pessoa que ela se sinta segura. Porque é importante a gente falar do toque que é bom, né? E o toque que é ruim.
né? Um toque bom é aquele que te deixa feliz, né? É um carinho na cabeça, é um abraço. E o toque ruim é o toque que dá vergonha, que dá medo, você quer fugir. Então, acho que isso tudo é importante a gente conversando com a criança. Importante isso que ela está falando, porque assim, eu sou de uma linha que você pode falar tudo para criança. Ela tem aí ela 2, 3, 4, 5, entendeu? Inclusive, eu sou a favor de levar a criança em velório. Sim, porque assim, é a perda, é o luto. Se isso não é trabalhado, vai para que lugar? Então, assim, a questão da proteção ela é importante, é precisa, mas às vezes o ato de proteger pode ser omisso. Quando a família cada família é um sistema, né? Então, assim, umas liberais demais, outras mais conservadoras, né? E as intermediárias, né? Então, tipo assim, esse assunto não se fala aqui em casa. Então, quer dizer, de uma forma lúdica, você traz uma informação. Qual? Não pode mexer em determinadas partes. Ponto. A criança compreendeu. Numa linguagem adaptada para ela naquele período de desenvolvimento que ela se encontra. A gente sabe também, né, Tiago, que segundo o anuário também, dados do Anuário de Segurança Pública, que 80% dos casos de violência acontece por alguém conhecido da vítima. É. Ou familiar, ou um vizinho, ou um conhecido. Então, os pais têm que estar alerta, até porque 64% é dentro de casa que acontece. Então, se a criança está com alguma mudança de comportamento, ou se ela falou algo, não fique achando, é mentira, está inventando. Vamos investigar, conversa melhor com essa criança, porque eu não vou dizer que criança não mente, criança mente também, né? Por isso que é importante procurar um especialista, para saber até que ponto aquilo realmente aconteceu, até que ponto é verdade, porque uma criança ela não sustenta uma mentira há muito tempo. Ela vai colocando outros elementos que você, como profissional da área, você percebe que é uma mentira, que foi construída uma mentira. E essa coisa do abuso acontecer dentro de casa é, é, é um paradoxo, porque, por exemplo, é, é, é- como é que eu vou dizer? É mais confiável você deixar seu filho de 5 anos com um vizinho que talvez não frequente sua casa, você não tenha laços afetivos, do que você deixar com um familiar que vai proteger, né? É o que a gente espera. Mas é ali que acontece que não deveria acontecer. É meio louco você pensar nessa perspectiva, né? O desconhecido, ele faz um papel que quem deveria fazer tá... Pensando estatisticamente, né, 80% acontece com os familiares, então é, seria razoável que deixasse com pessoas de fato. Familiares e conhecidos, Sim. é um total. É, Né? Mas eu acho que para a gente evitar esse tipo de violência também, eu acho que tem que ter um diálogo aberto, né? Entre família e criança, adolescente. Como é que é esse diálogo? Trazendo essa criança, esse adolescente para você. Mostrando que independente dele tiver feito qualquer coisa errada, você vai estar ali, você vai apoiar, você vai dar a mão, mas que ele não pode mentir. Né? E isso a gente constrói como? Desde pequeno. Quando chega na fase da adolescência é mais complicado. Então a gente tem que construir desde pequenininho que existem segredos, mas que segredos tem segredo bom e tem segredo ruim. Qual que é o segredo bom? É um segredo, vamos fazer uma festa surpresa pro Tiago, né? Fazer uma festa surpresa, vamos comprar bolo, arrumar mesa, mas ninguém vai contar pro Tiago, é um segredo bom. Agora, um segredo que a criança sofre uma violência e fala para ele, não conta para ninguém, isso não é um segredo legal, é um segredo ruim, porque deixa a criança triste, a criança chora. Então, isso os pais têm que estarem conversando também com eles para eles começarem a entender. Mas desde pequenininho, foi como o Thiago falou, tem que se conversar de tudo. Sim, e dentro disso, de trazer a criança para perto, é quando a criança surge com um assunto que não condiz ali com a idade. A primeira coisa que o pai ou a mãe faz é brigar. Você não pode falar isso. Aí aquilo ali você já tira
a chance da criança te falar de onde ela tirou aquilo. Uhum. Então, tem coisas que a criança traz, né, que você tem que chegar ali. Filho, onde você escutou isso? Tá? Porque a primeira, se a iniciativa for brigar, você já está ali de alguma forma afastando aquela criança, né? Então, primeiro você dependendo, principalmente dependendo ali da idade, porque já tem idade que você consegue conversar nos termos que a criança vai entender e que ela vai entender que aquilo ali não está no momento. Então, mas aí a família, ela tem como missão o segredo, tá? O segredo pode ser uma missão da família. E aí, num momento como esse, não, né, que tem esse nível de intervenção, ela vai entubar isso daí. E aí, a psicossomática vai dizer o seguinte: esse segredo guardado vai gerar uma emoção reprimida que vai pulsar dentro do sistema corpo, querendo sair. Quando a gente vai para o consultório, a fala é terapêutica. Mas se você não fala, é aquilo, né? Tem um ditado que diz assim: quem muito engole sapo acaba virando um brejo, né? Então, assim, entubou, guardou aquilo ali, vai virar uma pulsão dentro do sistema querendo sair por algum lugar. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque depois essa criança, já um adulto, porque pode ser progressivo, pode ser anos-luz, vem determinado sintoma. De onde veio isso? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou me sentindo assim? Entendeu? É o segredo da família. Então, o segredo familiar pode ser uma adoção, pode ser um abuso, pode ser uma traição, entendeu? Às vezes a família está passando por uma dificuldade financeira, não tem tantos alimentos, não fala para ninguém. Segredo. É o acostumar, né? A criança é um livro em branco, né? É o ambiente que ela vive, de assim, olha, não pode contar isso para sua mãe, você não pode contar isso para o seu pai. Então, é manter a criança num ambiente de a verdade é sempre bem-vinda, por pior que seja. Quando o Thiago fala de segredo, ele traz mais a questão da família, né? Mas que envolve uma série de situações, né? Porque, tipo A assim, vergonha, a culpa, a criança se sente culpada por ter sido abusada, ela acha que a culpa é dela, ela acha que é porque ela estava com aquela roupa, ela acha que é porque ela falou com aquele tio, né? Então vem a culpa. Os pais que se sentem culpados, a mãe principalmente, sente, como que eu não vi? Como eu não percebi? então, tem um caso que a menina passou por um abuso por parte de um tio e ela virou para a mãe e contou. E aí, assim, engraçado que quando as histórias vêm são ricas em detalhes, né? Então, ela falou que a mãe estava na cozinha fazendo um peixe, olha a memória. E aí ela parou próximo da pia, ela tinha 6 para 7. E aí ela pegou e falou: Mamãe, preciso falar uma coisa. O quê? E aí ela contou o que o tio havia feito. E aí a mãe vira para a filha, quer dizer, na posição bem de superioridade, né? Porque esse tio era irmão da mãe e era tio e padrinho dessa menina. E aí a mãe vira para a filha e diz o seguinte: Olha, você está mentindo. Você é uma mentirosa. E aí, anos-luz, ela tinha um problema grave com mentira e também a dificuldade de relacionamento com homens. É a importância da escuta qualificada, né? Porque acho que o NACA, ele se estabelece desse lugar, né? Sim. Justamente desse preparo para receber essa criança, ter os profissionais qualificados para aquilo, justamente para ter essa escuta apurada, né? De forma, é, no mínimo correta, né? No mínimo correta, né? Existe algum perfil, vocês falaram muito da criança, né? Da vítima, mas existe algum perfil traçado ou comum desse abusador? É um mito. É um mito. Porque, assim, primeiro que ninguém traz escrito na testa que veio, né?
E a sociedade que a gente vive hoje, a gente encontra muitas pessoas com traços, né? Por exemplo, há um tempo atrás era o bipolar. Então todo mundo era bipolar. Agora já não é o bipolar, é o narcisista. Então, qual é a próxima patologia que vai virar moda, né? Mas na verdade, assim, todo mundo é narcisista, porque assim, qualquer comportamento um pouquinho mais aguçado é narcisista. Todo mundo é narcisista? Não. Mas boa parte possui traços narcísicos. Existe um Por isso, contexto, né? por isso que eu gosto de trabalhar com o sintoma. Quando você falou do livro em branco, na pedagogia a gente estuda muito essa questão da tábula rasa, né? Onde as informações são inseridas. Mas depois que eu comecei a estudar sistêmica familiar, eu comecei a compreender que a criança não é que ela seja uma folha de papel em branco, mas ela é sintoma daquele meio que ela tá vivenciando. Escola, casa, igreja, diversas instituições. Então, assim, o inimigo ele não vai se mostrar da forma que ele é. Porque senão a gente vai sair correndo, né? Essa é que é a verdade. Então, assim, não tem um traço. Agora, tem características, né? Aquela pessoa que tem uma fala muito envolvente, entendeu? Aí as crianças tudo ficam ao redor daquela pessoa. Aí vem com agradinhos, é uma balinha, um biscoito, eu não sei o quê. É mais É um perfil aquele. comportamental, né? Exatamente, entendeu? E aí, no momento certo, ele dá o bote. Teve um outro caso que eu presenciei dentro de uma favela e naquele, naquele entornozinho ali, que era uma favela bem populosa, né? Então, naquele espaço geométrico ali tinha uma igreja. E todo mundo frequentava aquela igreja. Então todo mundo se conhecia, porque frequentava as casas e as atividades na igreja, enfim. E tinha muitas crianças. E num determinado momento chegou um músico, que ele veio de uma outra igreja, filial daquela, enfim. E aí ele começou a tocar na igreja, ele foi por causa disso, e aí ele começou a dar aulas. E nisso que ele dava aulas na igreja, porque ele era multi-instrumentista, era violão, era o pandeiro, era não sei o que, vários instrumentos. E no que ele começou a dar as aulas, as crianças automaticamente começaram a frequentar a casa dele. E aí um dia, uma avó foi dar banho no neto, um menino de 5 anos. E ele virou e falou assim: vó, no meu pintinho, vamos dizer assim, faz assim. E simulou um gesto de masturbação. Aí a avó pegou e falou assim: menino, que isso? Ela era nordestina, né? Menino, que isso? Não sei o quê. Aí ele falou assim: vovó, porque quando faz assim sai leite. E aí ela começou, mas que isso? Da onde, aonde que você começou a argumentar? E aí ele ficou meio assustado. E aí ela levou para a mãe. E a mãe começou a perguntar de uma forma mais branda: meu filho, mas da onde? Você aprendeu isso? Quem te falou e não sei o quê? Mas aí assim foi rápido. Ele soltou e falou: foi o tio fulano de tal. Aí a mãe ficou nervosa, não levou pro marido para não acontecer uma tragédia, né? Só que o que aconteceu? Outras mães foram relatando situações semelhantes. Mas um dado importante, só com meninos, que a gente precisa falar disso. Porque o menino ele também passa por violência sexual, só que não é muito explorado. Entendeu? É o machismo estrutural, é várias questões. Então, você vê que não se fala muito de meninos que passaram por abuso. Nas estatísticas até fala, mas é um índice bem aquém do que meninas. A gente precisa falar que os meninos também sofrem abuso sexual, né? E aí o que aconteceu? Me procuraram, eu estava num determinado órgão, e aí a gente
toda aquela escuta, relatório, etc e tal. Só que o que que aconteceu? Ele achou uma brecha e sumiu. O rapaz sumiu sem deixar rastro. Falando em dados estatísticos, no NACA, 70% são meninas que sofrem um abuso, né? E 29 meninos. Então não quer dizer que o menino não sofra. É. Sofre também violência, né? Mas o maior índice de violência é as meninas. Com 12% nós temos a violência de negligência e abandono, 15% violência física e 33% a violência sexual. Isso do NACA, são dados do NACA. E 39% a psicológica, né? E eu acho que essas violências que eu estou dando, os dados aqui, são as notificadas, porque tem as identificadas. Então, a psicológica ela vai subir muito mais do que 39%, porque ela, de certa forma, acompanha todas as outras violências, tanto a física, quanto a negligência e abandono, a sexual. Então, esses são dados estatísticos do nosso equipamento, do NACA. Na maioria das vezes o trauma é psicológico, né? Sim. E assim, o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente tipifica a negligência como uma violência. Então, se a mãe não levou o filho para a escola, ela está negligenciando, ela está violentando essa criança, porque é direito da criança estudar. E sabe assim, tem um motivo mais aparente, porque existem assim hoje pessoas que já são adultas que sofreram algum tipo de abuso, além dessa parte do segredo de família, algum motivo mais específico de que por que que não conta? Por que que essa família não coloca, assim, não vai a uma delegacia, não faz esses relatos? Olha só, por exemplo, você acha que uma pessoa que mora em São Conrado tem um padrão de vida assim, classe média alta. Aconteceu uma situação de violência, seja ela qual for, com essa criança, você acha que vai ter uma notificação a respeito desse caso? Não. Aí entra as subnotificações. Agora, teve assim, não vou poder falar isso aqui, mas, por exemplo, às vezes o agressor ele consegue o contato com a família e há todo um desdobramento para que aquilo ali não avance. É o nome da família, né? Eu Não, acho é o nome, por exemplo, o cara abusou. Uma família, uma família com uma situação financeira bem baixa, um pessoal bem humilde. Então, o abusador foi lá e veio à tona e a família está se mobilizando, então ele vai lá, ele conversa, ele oferece recursos e morre ali. Teve um caso que nos bastidores eu vou dizer, e que acontece isso. Então é mais um caso não notificado, né? esse silêncio da família vem muito pela questão da. Eu sinto muito isso lá no equipamento, né? Pela vergonha. A gente está expondo essa família, né? Tanto que quando a gente realiza alguns eventos no equipamento, de todos os programas da FIA, da Fundação, quase não vão crianças. Porque elas estando ali, ela vai estar mostrando para a sociedade que elas foram vítimas de alguma violência. Não é na cabecinha da criança, é na cabecinha dos pais. Então, por aí você já vê, eles acham que vão ser julgados. Mas ali o nosso papel não é de julgamento. A gente não está ali para julgar, mas sim para entender a violência que a criança sofreu e proteger essa criança. Então, assim, o que a gente costuma dizer muito, e o que a gente tem feito na campanha do maio todo, é que o silêncio ele só protege o abusador. A denúncia que protege a criança e o adolescente. Então, a gente tem falado muito sobre isso, da importância de denunciar. E aí, por isso que a gente não atende só a criança, a gente atende o familiar também. Então, a gente acolhe essa família e mostra que ela não está sozinha. E que ela não precisa ter vergonha, e que ela precisa falar. Porque se silenciar, a criança vai continuar sofrendo essa violência por anos e anos e anos. Porque os pais acabam não validando essa fala.
como foi o que aconteceu com essa criança. Os pais não validaram o que ela falou e ela estava em sofrimento. E aí começa dificuldade cognitiva, de concentração, né, transtorno no sono, começa a desenvolver uma série de outras questões porque os pais acabam não validando uma fala. O tio colocou a mão aqui, ou o tio fez isso, ou a tia, porque assim, a gente sabe que o maior percentual são homens, né? O perfil do abusador é do sexo masculino, mas também tem mulheres que abusam também. É importante falar isso também. E aí essa criança se torna um membro sintomático do sistema, né? Entendeu? E aí vários desdobramentos acontecem por conta disso, né? E quais são os canais oficiais de denúncia? A gente pede sempre para procurar o conselho tutelar mais próximo, né? Porque o conselho ele vai estar acolhendo também essa família, orientando, encaminhando para o NACA, tá? Mas também pode procurar a delegacia, O né? processo seria esse, O então. processo seria conselho tutelar ou Disque 100, né? O que a gente pede e divulga mais, né? Mas tem outros canais também, né? Nessa cartilha, inclusive, a gente tem todos os canais aqui nessa parte de trás. A gente fala que pode procurar a vara da infância, da juventude do idoso, Tribunal de Justiça, a vara especializada em crimes contra criança e adolescente, que é a VECA, as varas de família, o Tribunal de Violência Doméstica, a Defensoria Pública e o Disque 127. Todos esses canais também. E o Disque 190. Mas a gente pede sempre para no Disque 100 e no Conselho Tutelar, mais próximo. Se as delegacias comuns, né? É indicado você tem conhecimento de alguma coisa com a criança, levar essa criança até uma delegacia comum? Então, assim, o ideal é que a família vá até a delegacia, né, relate o que aconteceu. Os NACAs, né, o nosso equipamento, nós temos assessores jurídicos também, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais, eles fazem essa articulação com a rede. Então, na área de abrangência, eles visitam as delegacias e apresentam o nosso equipamento. Então, as delegacias de cada área de abrangência, de cada NACA, sabem que existe um equipamento com uma escuta especializada. Então, assim, infelizmente, às vezes a família vai até a delegacia e leva a criança, acaba escutando que não é para escutar, né? Ah, mas foi abusado porque olha a roupa que ela estava vestindo, olha o short, né? Falta Então, de assim, acolhimento. exatamente. Então, assim, o ideal é que não leve a criança, que vá, faça o registro de ocorrência e lá eles vão estar encaminhando para o NACA para estar fazendo esse estudo dessa violência. E após a denúncia, que tipo de acompanhamento ou proteção a criança ou a família? Então, após a denúncia, né, eles começam a ser atendidos pelo NACA, tá? Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, e os profissionais vão estar fazendo os encaminhamentos para a rede. Se essa família precisa de acompanhamento psicológico, encaminhar para o CAPS, para o CAPSI, né? Tem a rede de apoio que a gente vai estar encaminhando, até porque depois, muitas das vezes, a criança precisa dar continuidade nesses atendimentos, mas no atendimento terapêutico, que não é a finalidade do NACA. A gente, infelizmente, não faz acompanhamento terapêutico. Sim, a gente está aqui falando muito de criança, né? É levado em consideração ali o adolescente, até qual idade? Para ser atendido pelo NACA? Então, o NACA é criança e adolescente, né? 12 anos já é considerado, 12 anos completos já é considerado adolescente, mas a gente atende até 18 anos, até 17 anos incompletos. E se for um caso de PCD, a gente atende até 21 anos. Sim. E dentro dessa situação de a estatística ali, a quantidade é maior que chega até vocês de criança, ou tem muita situação com o adolescente, já que adolescente já está ali numa outra fase que talvez a família não acolha aquela história como foi abusado, como levaria em consideração o fato de ser uma criança? Assim, eu vou falar dados estatísticos do NACA, tá? Em 2024, foram 3.061 crianças atendidas, tá? E tiveram atendimentos. Do NACA, atendimentos.
né? Nós tivemos 3.061 atendimentos dessas crianças. E a criança pode ir mais de uma vez no equipamento para a gente poder estar atendendo. E de adolescentes foram 1.960. Então, o abuso no NACA, o perfil é muito mais em crianças, né, que são abusadas, né, do que adolescentes. É muito maior. Só que em 2024, nós atendemos mais de 12 mil, tiveram atendimentos, mais de 12 mil crianças, adolescentes, familiares e alegado autor. Então, como eu falei, a gente atende todos eles. Só foram quase 13 mil atendimentos. E esse trabalho que a gente está fazendo no Maio Laranja, que inclusive no dia... Agora, dia 29, nós vamos estar no terminal do Gentileza, fazendo esse trabalho lúdico com a criança, onde a gente aborda a família, aborda a criança, coloca ela sentadinha, mostra essas bonequinhas para ela colorir, explica, enquanto um outro técnico fica conversando com os pais, o educador faz essa abordagem com a criança, ela vai colorir ali, entender um pouquinho mais sobre isso. No ano passado, em 2024, nós atingimos um público de quase 25 mil pessoas, com todos esses movimentos que a gente faz, porque aqui o podcast, né, é entre ecos e afetos, né? E a gente fala muito que assim, o Maio Laranja ele tem que ecoar o ano todo. É os 365 dias. Então assim, o NACA ele tem feito esse trabalho. Esse ano a gente intensificou muito mais em maio. Vamos fazer o Agosto Lilás, que já estou me convidando junto com o Tiago para voltar aqui no Agosto Lilás. A gente está falando um pouquinho desse enfrentamento à violência contra mulheres e o Setembro Amarelo. A gente vai fazer também um trabalho de prevenção de suicídio, mas voltado mais para o foco da adolescência. Tá? Que tem tudo a ver também com o nosso atendimento. E aí ela falou em suicídio, me lembrou uma situação. Aquilo que eu falei do excesso de comida, né? É um suicida em potencial, que pode morrer, né? Come, 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 come. É igual o diabético, né? Sabe que não pode ingerir o açúcar, mas está comendo doce, ele é um suicida em potencial, né? Vários sinais, né, que tem alguma coisa errada. Né, e que a família tem que tá sempre atenta. Para quem presencia, né, algum tipo de abuso, né, mas tem medo de denunciar, o que vocês diriam? Olha, no outro dia eu fui na casa da minha mãe e aí tinha uma criança chorando, 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 chorando. Aí eu falei, nossa, muito tempo já. E aí ela falou assim, porque é recém-nascida, deve estar com soluço, não sei o que, aquelas... Aí parou, daqui a pouco chorando, chorando. Mas assim, muito tempo. Eu falei assim, eu vou ligar pro conselho tutelar, né? Não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas a criança tá chorando demasiadamente. A gente não sabe o que tá acontecendo ali. Tá dentro de casa. E se não for, mas e se for? Então, assim, é denúncia anônima. Por exemplo, quando eu estava num determinado órgão, eu recebia muitos e-mails do Disque 100. Mas era o Rio de Janeiro inteiro. Então eu tinha que abrir aquele PDF, aí vinha ali os dados, né? E aí eu ia ver qual era o conselho tutelar daquela abrangência para poder fazer um ofício, encaminhar para poder averiguar o que estava acontecendo, né? Então, assim, mas a maioria dessas ligações são anônimas. Uma vez uma pessoa me procurou porque estava tendo uma questão de negligência da filha em relação ao neto, no caso. E aí eu falei, você tem que ir no conselho tutelar. E aí ela aceitou. Vamos comigo? Vamos. Aí fui e resolveu. O conselheiro fez um trabalho assim fantástico. O garoto sentia a falta do pai. Morava em outro município. Mas aí, ao tempo que estava porque já tinha morado com o pai, aí voltou a morar com a mãe, aí começou a várias questões assim de comportamento, e ele falava, eu quero ir embora morar com meu pai. E a mãe, não, 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 mas aí à medida que... Aí vários desdobramentos familiares, né? Mas à medida que acionou o conselheiro chamou a mãe. Não, aí
primeiro ouviu o menino, aí chamou a mãe, aí chamou o pai veio de onde morava, né? Um pouco distante. E ali o menino voltou a morar com o pai e tá muito bom. Então, assim, mas para responder a sua pergunta, é denúncia anônima. É só ligar e dizer, olha, na rua tal, número tal, isso e isso. Por exemplo, quando eu recebia esses e-mails do Disque 100, era bem trabalhoso, por quê? Porque eu encaminhava, mas depois eu fazia esse monitoramento. Conselheiro, e aí? Que às vezes tem coisas que eles não podem repassar, beleza, mas eu só quero saber, foi lá, averigou, aplicou uma medida, às vezes é uma situação que o próprio conselheiro, ele aplica uma medida, como essa que eu estou falando, entendeu? Porque o papel do conselheiro tutelar é muito importante, ele é uma autoridade prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, uma lei federal. Então, ele tem, essa é a atribuição dele. Recebeu a denúncia, ele vai fazer a VD, que é a visita domiciliar, e aí ele vai ver o que está acontecendo ali. Ele pode ser algo de sua competência, intervir ou fazer o encaminhamento judiciário. Quando o Tiago fala que está no estatuto, né, da criança e do adolescente, está no estatuto também que é responsabilidade de toda a sociedade civil. A responsabilidade não é só do poder público, não é só da família, não é só da escola, é de toda a sociedade civil. Então, se você conhece ou se você desconfia que alguma criança sofre algum tipo de violência ou se sofre exploração sexual, denuncie, não se cale, né? Como o Thiago falou, a denúncia ela é anônima, né? Então, assim, não tenha medo de denunciar. Denuncie porque você pode estar salvando uma vida. E a doutora que está na minha frente, né? Então, assim, é importante dizer que assim, eu acho um absurdo. Brasil, 500 anos e 30 e poucos anos de uma lei que protege criança e adolescente, né? Como a Lei Maria da Penha, né? Pouquíssimo, mas por quê? Porque o Brasil sempre pressionado a ter que tomar uma medida em relação àquela situação. Mas assim, eu ia falar, esqueci. Mas Bem-vindo. assim, bem feito não, porque eu Não, lembrei. bem-vindo. Ah, bem-vindo. Bem-vindo. Não, mas assim, o que que acontece? Vem do artigo 227, né, que vai falar da responsabilidade do poder público, da sociedade e das famílias, né? Então eu fico muito incomodado assim quando vem esse papo da família como algo assim bem blasé, né? Que os conservadores de plantão levantam a bandeira da família de uma forma, não, mas a responsabilidade da família é qual? Está lá no artigo 227, que dali sai a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. É canceriana. E assim, porque E outra coisa, eu morei num condomínio lá na Ilha do Governador que se chama Condomínio 13 de Julho. Olha que coisa. Você e o sistema. Não, pois é, no meu retorno para a ilha, eu fui morar nesse condomínio e eu falei assim, caramba, tem tudo a ver a questão do trabalho, da missão, né? E 13 de julho é câncer, o signo ascendente, né? Eu falei, ó, que coisa, né? acho que, pegando o que a Dani falou, a responsabilidade é de todos. Porque tem muito daquilo assim, a responsabilidade é da família, a responsabilidade é da escola, é a parte da autorresponsabilidade, né? Que todos possamos ter cada um a sua responsabilidade. Aí eu tô vendo, mas não é na minha casa, é melhor eu não me meter. Então, assim, é uma criança. É uma criança ali que sem proteção. Às vezes é uma mãe que não entrega, né, o pai ou o companheiro, ou vice-versa, porque sofre o abuso tanto quanto a criança. Então, que possamos, né? Se souber, se tá vendo alguma coisa, denuncia. Não foi uma denúncia, né? Mas assim, desse trabalho do Maio, né? E eu presenciei uma cena que me deixou um pouquinho mexida, né? Eu era uma mãe, né? Que tava com gêmeos, que você via que eles tinham algumas questões ali cognitivas e eles estavam presos numa coleira.
assim, pela mão, né? Era uma corda que prendia um lado, ela segurava um, e no outro ela segurava o outro. Só que assim, era uma mãe que aparentemente ela era religiosa, né? Porque tava com uma roupa, mas assim, ela tava arrumada, as crianças estavam limpas, então não era maus tratos, porque as crianças estavam limpas, elas estavam uniformizadas, que estavam vindo da escola, elas estavam com a mãe cheia de bolsa e de mochilas, mochilas novas, só que era uma mãe que precisa de ajuda também. E aí, quando eu paro para conversar com ela, o pequeno começa a tirar e chorava muito e olhava para mim. Eu falei: se você tem que perguntar à mamãe se pode tirar. E aí eu fui conversar com ela, né? O porquê que ela fazia aquilo, entender, olha, eu não tô aqui para te julgar e nem para dizer se você tá certo ou se você tá errado. Só que isso que você tá fazendo, você tá criando memórias neles. Mas memórias que não são memórias positivas. São memórias que eles vão carregar pro resto da vida. E aí ela deixou, ele tirou, aí ele parou de chorar. Aí eu falei: olha só, a mamãe fica nervosa porque vocês correm, porque ela falou pra mim: se eu deixar ele solto, eles podem correr na frente do carro, podem morrer atropelados. Eles são muito levados, eles não me entendem quando eu falo, não sei o que, não sei o que lá. Começou a falar um montão, a argumentar um montão de coisa. E foi quando eu falei pra ela: eu não tô aqui te julgando. Eu também sou cristã como você e eu vou orar a Deus para que ele toque no seu coração para que você não faça mais isso e que ele te dê estratégias para você cuidar dos seus filhos, conversando com eles, explicando. Eu falei: vocês não podem correr, vocês têm que dar a mão para a mamãe. A mamãe faz isso, mas a mamãe ama vocês. Só que vocês são levados e ela fica com medo de perder vocês. Então, assim, era nítido ali. Então, assim, eu acho que não cabe uma denúncia ali também. Cabe um acolhimento a essa mãe, um esclarecimento. Essa mãe precisa de ajuda. Tem um contexto, né? Tem todo um contexto. Então, assim, não é simplesmente denunciar. Vamos entender o contexto dessa família. Né? Por que essa mãe faz isso? Não é que ela não ame aquelas crianças. Aí ela foi e me relatou que é mãe solo, que o pai não tá nem aí, que ela não tem rede de apoio, a família não ajuda. E é muito difícil, sabe? Então ela veio, a gente explicou a criança, ficamos um tempão fazendo atividade com a criança. Eu conversei com ela saiu mais tranquila, saiu com as crianças sem estar presa na corda. Né? E quando eu falo para ele assim, ó, ela falou assim: ah, agora você botou ele para desenhar, eles vão chorar, não vão querer sair. Eu falei: não, eles vão sim, sabe? É só conversar com eles. E aí eu fui, conversei, eles realmente levantaram, foram embora, não choraram, né? E ela não colocou a cordinha neles. Mas é uma maneira dela querer proteger. Mas ele falava assim: mamãe não, na hora de ir embora. Ele não chorava mais não, ele falava: mamãe não. Mas isso que você está falando é interessante, porque você falou assim, às vezes a mãe está ali com o filho. E, na verdade, quem está numa situação delicada é a mulher. Mas pelo fato dela ter uma criança e um adolescente, então, porque às vezes assim, ela pode se ver sem perspectiva, sem nem saber como buscar uma ajuda. Mas por ter uma criança e um adolescente, o canal de defesa da criança e adolescente vai atender essa família, né, essa conjuntura familiar, para poder fazer o melhor direcionamento que vai, em tese, beneficiar essa mulher que está em X situação. Eu trabalhei com um programa que se chama PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. É um programa do governo federal. Os estados brasileiros executam o programa numa parceria entre sociedade civil e o Estado. E aí eu fazia parte do Conselho Gestor, fui presidente do Conselho Gestor, né? E por quê? Porque existe os programas de proteção à vida, que é o Provita, o PPDDH, que é o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, e o PPCAM, que é o de criança e adolescente ameaçado de morte. Então, às vezes, as pessoas tinham uma dificuldade de entrar no Provita, por exemplo, porque é muito mais burocrático, enfim. Mas aquela pessoa ali, ela está com risco de vida, mas ela tem um filho. Então, como que acionava? Acionava o PPCAM, porque o responsável está com risco, mas a criança também está.
Então, muitas inclusões no programa a gente conseguia fazer pelo da criança. Só para ilustrar isso que a gente estava falando aqui, né? Muitas informações, né? Bem intenso esse episódio. Tem um texto que eu escrevi que eu acho que meio que contextualiza, né, tudo isso que a gente conversou. O silêncio, ele nunca pode ser opção, né, diante da dor de uma criança. O abuso sexual deixa marcas profundas, mas quando rompemos o silêncio, quando escutamos, acolhemos e protegemos, começamos a transformar histórias. Que não só dia 18 ou maio, mas em todos os dias do ano, sejamos ouvidos que acolhem, olhos que vigiam, mãos que protegem. Porque proteger crianças é responsabilidade de todos nós, como cidadãos. Ecoam o amor através do cuidado a todas as crianças. Eu acho que de tudo que vocês falaram, né, a gente precisa apurar o nosso olhar não para o abuso, mas para o amor no tratamento dessas crianças, né? De uma forma geral. Seja num comportamento da escola, num comportamento no play, dentro de casa principalmente, como você mesmo disse, né? Existe uma construção até ela chegar à vida adolescente, à vida adulta. Então é essa construção que precisa ser saudável, né? Queria muito agradecer. Tem alguma coisa que nós deixamos de falar que precisa de um pouco mais de luz em relação a esse assunto? Dani? Acho que agradecemos o convite. Hoje é dia 28, não é isso? Hoje é Dia Internacional do Brincar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que os pais têm que brincar mais com seus filhos, né? Tirar um pouquinho as telas, brincar com jogos de tabuleiro, ensinar xadrez, ensinar dama, jogar jogo da memória, caça-palavras, jogo da velha, resgatar aquelas brincadeiras da nossa época. Né? Eu acho que isso é uma maneira muito saudável de construir lá, fortalecer os laços afetivos dentro dessa família, fortalecer esse elo para que ele consiga, quando acontecer algo de errado, falar sem medo. Por mais que saiba que a mãe vai brigar, ou o pai, mas não mentir, falar a verdade. Então, essas construções vêm de pequenininho. Então, assim, vamos brincar mais com as crianças e tirar um pouco mais a tela deles. É o tempo de qualidade, né? Sim, sim, o tempo de qualidade. E, Tiago, você tem um livro, né, que você vai lançar no segundo semestre, Aspecto do Segredo na Dinâmica do Abuso Sexual Intrafamiliar. É verdade. Então, no segundo semestre, vem esse material aí. E eu tô numa expectativa muito grande, né? Porque uma produção sempre é uma produção, né? Sim. Mais um filho, material, enfim. Só falta ter um filho humano mesmo, né? Mas assim, eu tô numa expectativa porque foi um trabalho produzido com muita dedicação, muito carinho do curso que nós fizemos, né? Em época diferente. E aí eu com essa coisa dos livros trouxe um para você e um para você, obrigada. Davi já tem. E prometo que eu vou mandar um para Isa. E aí assim, por que não publicar como livro, né? Ficou muito bom. E aí para o segundo semestre. Só uma pergunta. Você teve dificuldade de encontrar literatura falando sobre o assunto? Tive. Assim, no campo acadêmico tem muitos artigos, dissertação de mestrado, doutorado e TCC, né, graduação, especialização, mas até a gente estava conversando, né, porque nem todo mundo vai para o Google Acadêmico buscar um artigo para falar. Então, assim, no quesito livros, não tinha muito material, não. E aí, assim, quando eu mandei para a editora, que é a editora CRV, uma editora acadêmica, uma publicação falando sobre o tema de 1997. Aí eu falei assim, então vamos fazer sim, não por vaidade, sabe? Mas no sentido de compartilhar conhecimento, né?
Então, o acadêmico ou a pessoa comum que tem acesso e que tire grandes aprendizados, né? Mais uma luz, né, para o assunto. E a base de tudo é o conhecimento, né? Então, assim, vocês trouxeram informações valiosíssimas, experiências, sim, tristes, né? Porque a gente sabe que existem crianças passando por essa situação, mas muitas informações que podem ajudar a pelo menos tentar reduzir esses percentuais que a Dani trouxe, né, pra gente. Então eu queria mais uma vez agradecer vocês dois pela participação e pelo trabalho lindo que vocês fazem, que é da base, né, da criança que vai ser o futuro, que a gente está criando esse futuro, né? E aí, assim, o futuro é agora, né? É isso. Eu agradeço também o convite, agradeço o Tiago também. Minha amiga É. querida. E eu queria mostrar também aqui, que eu acabei não falando, essa cartilha a gente também trabalha durante o ano todo, como eu falei, a prevenção no NACA é o ano todo. O NACA, ele não atende só violência sexual, como eu falei anteriormente, e aqui fala um pouquinho sobre todas as violências, só que ela é uma cartilha interativa, que é quando a gente diz assim, brinque mais com as crianças, né? Tem esse caça-palavras, tem um joguinho de tabuleiro e tem aqui o semáforo do toque. Né? Então essa cartilha ela é digital também. Se precisar também é só fazer contato com a gente. Perfeito. Muito obrigada Vamos divulgar, com pelo certeza. A convite. gente pode colocar lá na nossa página, Sim, né? sim. Colocar os canais de como as pessoas podem. Sei que tem. Faz a denúncia até chegar a vocês, mas essas informações e onde vocês estarão fazendo esse trabalho, né? Que você já teve Terminal da Alvorada, que você falou, e vai estar nesse outro lugar. Então, essas informações a gente coloca lá na página também. O evento do dia 29. Obrigada. E para você que nos escutou até aqui, seja um agente de proteção. Fique de olho no que está acontecendo ao seu redor. Em caso de suspeita ou denúncia, não deixe de denunciar, mesmo que anonimamente. Diz que 100. E obrigado por ter vocês aqui também com a gente. Até o próximo.